Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Voltando para as nossas Cromatina Class. E na Cromatina Class de hoje, de número 97, nós vamos falar sobre o melhor momento ou a melhor forma de nós falarmos com os nossos pacientes a respeito do teste de metabolômica. Eu recebo essa pergunta com muita frequência, tanto ali nos stories ou ainda nas caixinhas lá do Instagram. E hoje eu quero compartilhar com vocês qual é o meu modo de pensar quando eu estou diante dessa questão ali junto ao paciente. Ele não consegue fazer todos os exames que a gente precisa, o que a gente gostaria de analisar. E aí eu preciso tomar uma decisão junto com ele, orientando qual será a melhor maneira para que eu possa ter melhores resultados com o perfil clínico dele. Então, a primeira coisa é a gente conhecer de fato o paciente. Algo que é super importante. Se a gente não tiver o conhecimento dessa base clínica do paciente, da base familiar, vai ficar difícil eu realmente pensar em alguma estratégia mais adequada para ele. Ou seja, eu vou ter dúvidas na hora de fazer essa indicação se eu não conhecer o paciente de fato. Isso é muito importante, porque muitas vezes o paciente ele entra em contato com a secretária, com a assistente, e ele fala assim: ó, mas eu queria levar os exames prontos para ela. Quais são os exames que eu tenho que fazer? Então é muito complicado quando a gente não conhece a clínica e a gente tem que fazer alguma indicação. É diferente, por exemplo, se eu estou atendendo um profissional da área da saúde que minimamente me falou de alguma questão específica, mas ele conhece o conteúdo, a abordagem pela qual eu tenho de tratamento, de conduta, de acompanhamento do ponto de vista nutricional. Um outro ponto que é super importante é quando eu não conheço nada do meu paciente, então eu não consigo nem saber o que eu vou pedir. E muitas vezes, durante a consulta, quando o paciente começa a falar, ou quando eu pego a anamnese e eu vejo com as informações que ele está falando ali, eu bato as informações e aí no meu consciente eu falo assim: não, o exame de metabolômica é a melhor opção. E aí depois ele vai falando, 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 aí eu, opa, não, outro exame é mais interessante nesse momento. E aí eu abro essas oportunidades e opções também para que ele possa conhecer e saber qual é a definição que ele vai ter naquele momento, tá? Então isso é muito importante que a gente tenha esse conhecimento básico, isso é básico, gente, isso é uma base muito importante. E aí a partir daí a gente consegue então trabalhar com as melhores versões aí dos exames. Uma vez que você já tem essa definição de qual exame vai solicitar, então para ele vai ser importante. E aí o que que eu colocaria aqui nessa Cromatina Class como pontos de decisão, né? Então, por exemplo, um paciente que já fez tentativas de plano alimentar, de dieta, um paciente polimedicado, um paciente muito sintomático, então ele tem cefaleia, mas ao mesmo tempo ele tem fraqueza muscular, mas ao mesmo tempo ele está com alterações de cognição, de memória, mas ao mesmo tempo ele toma medicação para acordar, para dormir, para controle de humor, ele não consegue malhar na mesma constância como antigamente, ele tem várias questões, mesmo tentando seguir um padrão que ele considera como um padrão adequado, eu faço sim a prescrição, a indicação do teste de metabolômica, porque eu quero entender como esse paciente ele está nesse momento. Então, para mim, pouco vai importar se a questão dele, por exemplo, é um gene associado com ansiedade ou com comportamento alimentar, sendo que nesse momento ele já está assintomático, sendo que nesse momento ele já toma um ansiolítico, ele já tem algumas terapias medicamentosas, por exemplo, para ter alterações aí desses neurotransmissores, para ter melhora dessa comunicação entre os neurônios. Então, isso está acontecendo agora com ele, por isso, para mim, é muito mais importante saber como eu posso atuar agora, como tudo isso está acontecendo. E aí é muito importante também que, enquanto nutricionista, ou independente da sua área, de repente você é o médico que está por aqui e tem uma área, por exemplo, da psiquiatria. Então é importante ter essa comunicação dos profissionais. Então, olha, eu sempre gosto de pedir, olha, me passa o contato da sua profissional, me passa o contato, eu quero que ela também dê o meu contato, eu já tentei contato com ela, ela não me responde. Enfim, várias coisas acontecendo. Então, eu gostaria, por favor, que você me passasse, que você passasse o meu contato para essa profissional, para que a gente possa, então, juntas, entrar num acordo, no melhor acordo para aquele paciente naquele momento.
Então, muitas pessoas às vezes me vêm falando sobre teste genético, sobre genética, sobre genes que são importantes, e realmente eles são importantes. E como eu sempre digo, né, para os alunos, está no meu DNA nutrir vidas, então é exatamente isso. Só que se eu tiver uma opção, se eu tiver uma única opção, e eu tenho que cuidar desse paciente para trazer melhores resultados em pouco tempo, eu vou observar o que está acontecendo agora. E muitas vezes, gente, esse é um paciente que a gente não fez nenhum teste, então ele não tentou nenhuma dieta, ele está tendo esses primeiros sintomas agora. Uma nutrição qualitativa já vai ajudar. Então, eu tento melhorar tudo que eu posso, com as condições que eu posso ali, naquele momento, naquele ambiente, melhorar essa regulação epigenética dele, para que então a gente possa prosseguir para um outro caminho, para um outro step, para um outro passo. E isso vai ser importante quando a gente pensa até no acompanhamento a longo prazo, quando a gente pensa na adesão ao plano alimentar. Porque o que eu observo? Eu observo, por exemplo, muita gente saindo ali da consulta ou quando recebem o plano alimentar, já querendo as opções. Tá, mas você não colocou opção disso, tá, mas e aquela opção daquilo, tá, mas aquela opção daquilo outro. Então, ok, as opções, a lista de substituição, ela é uma lista importante. Só que, nesse momento, ele nem tentou, por exemplo, comer abobrinha. Então, mas ele quer saber as opções que ele tem da abobrinha. Não é exatamente, por exemplo, para que ele possa ter uma variedade, mas muitas vezes para saber, tá, qual que seria mais agradável ao meu paladar nesse momento, que também faz parte da adesão. Mas se eu der muitas opções, muito mais opções, ele não faz nem o básico bem feito. Então, o básico bem feito, ele traz muito sucesso dentro de um planejamento e dentro de condutas a longo prazo. E o que seria esse básico bem feito quando a gente pensa de testes? É conhecer seu paciente. Não tem como ter uma indicação assertiva de um teste se eu não tiver o conhecimento do paciente. Se eu não tiver minimamente uma clínica dele. Se eu não tiver clínica, eu não sei nem por onde começar. Como que eu vou saber? Ah, eu vou pedir um padrão. Vou pedir exames bioquímicos padrão. Ok, sim, ainda mais se faz tempo que ele não faz exames. Mas quando estou falando de um investimento que é um pouco mais alto, que a gente sabe que os planos de saúde não fazem cobertura, então como que eu vou fazer essa indicação de um teste? E muitas vezes, gente, infelizmente, sabendo de tudo isso, sabendo dos benefícios, sabendo que o paciente ele vai ter realmente resultados mais significativos, que isso vai me ajudar muito na conduta, o paciente não tem condição de fazer. E aí, o que que eu tenho que observar? Eu tenho que pegar todo o meu conhecimento de bioquímica, todo o meu conhecimento de fisiologia, todo o meu conhecimento de genética, e aí, então, esmiuçar detalhadamente, até ficou redundante, né? Mas esmiuçar o que está acontecendo com aquele paciente. Ele comentou que, por exemplo, quando ele consome muitos alimentos com vitamina C, ele começa a ter coceiras, ele tem dermatites, ele tem dor de cabeça, ele tem ali alterações importantes que não se correlacionam na cabeça dele. E aí, então, de repente, você vai suspeitar de alguma alteração de estamina, que pode sim ser desencadeada por vitamina C. E aí ele associou, isso aconteceu recentemente comigo, e aí ele associou ao consumo de frutas. Então ele pensa que o problema são as frutas, porque as frutas que ele comia eram frutas ricas em vitamina C. E ele fala assim: não, eu tenho uma intolerância às frutas, à frutose. E a grande questão não é a fruta, a grande questão é o nutriente que tem nessa fruta, que pode desencadear um aumento de estamina, e esse aumento de estamina com repercussões clínicas, que na cabeça dele não faz sentido, então ele tem ali, ele passa mal, ele tem um mal-estar, e ele acha que então o problema dele são as frutas, e ele fica restrito àquele consumo, porque exatamente não é o papel do paciente entender toda essa clínica, mas é o nosso papel. E como a gente sempre diz, né? A resposta está dentro da pessoa, a resposta está nele. A resposta para os nossos questionamentos está no outro. Então a gente precisa praticar o ouvir. A escuta ativa é um outro princípio muito importante de um tratamento personalizado, para que a gente possa saber qual é a ferramenta que tem que ser usada. O melhor dos instrumentos é entender quem é esse paciente. E como a resposta está dentro dele, eu preciso escutá-lo também. Então, para a gente resumir, um teste de metabolômica, a gente tem que avaliar o agora do paciente, o porquê desses sintomas, sendo que o exame bioquímico está tudo normal. Então, ele foi lá no médico,
O médico falou: "Não, imagina, o senhor está com os exames todos normais, mas por que que eu ainda sinto muito cansaço? Por que que minha memória não está boa? Por que que todas as alterações estão acontecendo? E sendo que eu não aumentei, por exemplo, meu nível de atividade física, eu não estou mais estressado, mais estressada, eu não tenho nenhuma alteração do meu estilo de vida. O que que pode estar acontecendo?" Exatamente isso, pode estar acontecendo alterações nos nossos metabólitos. Quem que são os metabólitos, né? Os metabólitos, eles são substâncias químicas de um modo muito simples, tá, gente? Por favor. É, uma substância química que a gente produz no final do metabolismo de todas as reações químicas do nosso corpo. Então, por exemplo, a gente utiliza os macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios para favorecer a formação de energia, certo? Então, a gente utiliza essas macromoléculas dentro de uma bioenergética. E aí a gente consegue, então, entender se existe a deficiência de algum macronutriente, se de repente tem alguma metabolização mais alterada, se eu tenho deficiência de beta-oxidação, se eu estou com dificuldade, por exemplo, de favorecer o processo adequado de glicólise, ou se ainda as minhas transaminases estão com alterações para promover essa retirada da amina, para que então não seja tão tóxico para o corpo, e aí isso tem uma implicação no ciclo da ureia, porque é o final ali do metabolismo desse grupamento amina. E aí eu tenho que entender de bioquímica, não consigo fugir da metabolômica pensando que não vou ter nada de bioquímica. Eu preciso entender de bioquímica. E aí, geneticamente, você vai apontando algumas possibilidades e hipóteses, principalmente se você não tiver o teste em suas mãos. Algo que a gente faz muito na cromatina, que eu sou orgulhosa de falar que a gente tem um nível de assertividade muito alto. É que com o raciocínio clínico que a gente adquire aqui, a gente consegue sim, mesmo sem ter o exame genético em mãos, a gente tem sim uma evidência muito clara quando a gente correlaciona clínica com hipóteses de alterações genéticas. Isso é muito claro para a gente. Claro que a gente não acerta 100%, mas a gente consegue entender dentro de um raciocínio clínico quais são as possibilidades de alteração genética e quais são as minhas chances de condutas nutricionais mais assertivas possíveis. Espero que esse vídeo, dentro da Cromatina Class, tenha te ajudado a entender um pouquinho mais essa diferença entre a metabolômica, que é o aqui e o agora, uma avaliação de saliva, uma avaliação de urina, uma avaliação de uma amostra biológica, que pode ser também sangue, por exemplo, existem outros fluidos para a gente avaliar. Mais comum na clínica é a urina e a saliva, e quando a gente entende que esses biomarcadores que são avaliados lá na metabolômica, eles são importantes para que a gente tenha mais longevidade, para que a gente conquiste muito mais resultados, e para que o nosso paciente ele possa viver melhor, a gente vai se debruçar na bioquímica, a gente vai se debruçar na genética, a gente vai se debruçar a querer cada vez mais assertividade nas nossas condutas. E se está no seu DNA Nutrir Vidas, aproveita e já deixa um joinha aqui nesse vídeo, já também compartilha com o maior número de pessoas que você conhece, para que a gente possa crescer e levar nutrição de precisão para mais pessoas e assim ajudar o próximo. Um grande abraço e até a próxima Cromatina Class. Tchau, tchau, pessoal!